Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Opa, bom dia, professor. Bom dia, tudo bom com vocês? Tudo certo. E o apagão aí? Deu algum rolo aí? Só o moleque só que ficou com medo. Aqui também, Pia. O moleque saiu correndo pela casa aí. Pior que voltou rápido, né? Diz que pegou fogo e tal, mas parece que não é tudo aquilo que estavam falando, não, né? Bom, vamos lá. Como já havia mencionado, gravei aula e tem tudo lá no Avo disponível. Hoje é o dia da entrega, né? Tem algumas pessoas me falando se é para entregar agora de manhã. Não, vocês têm até a meia-noite para entregar. Então tem o dia aí para terminar o artigo científico. Eu vou nessa aula dar sequência, a gente vai aprender agora, dar uma diretriz aí sobre a metodologia, que é aplicar a pesquisa, porque o artigo que vocês estão fazendo, ele tem a relação com a pesquisa. Então não é muitos, eu notei aí alguma dificuldade na hora de escrever, por quê? Porque acham que estão escrevendo uma resenha, um texto, não, é uma pesquisa. Então é a mesma coisa que eu cito do coronavírus aí que está acontecendo. Os cientistas estão fazendo pesquisas para validar a tal da vacina. Vocês vão ter que fazer pesquisa para validar o problema que vocês estão trabalhando. Então, por exemplo, tem um amigo aí, um aluno que está fazendo um artigo sobre o atacarejo, sobre aquela disposição de gôndolas, que eu sempre, quando dou aula de armazenagem, alguma coisa assim, eu falo que eu não frequento esses lugares porque são muito perigosos, porque como eu sou da área, então isso pode cair efeito dominó, né? E ontem isso aconteceu no mercado, acho que é Mix, uma coisa assim. Se eu não me engano, é no Espírito Santo, morreu uma pessoa, 4 estão machucados, caiu tudo aquilo, né, em cima das pessoas. Por quê? Porque aquilo ali é muito frágil, né? É efeito dominó, caiu um bate no outro. E até ontem à noite, um pouquinho antes do blackout, o aluno falou: olha lá, professor, tem a ver com o meu artigo. Então, é legal você pesquisar um assunto atual, né? Algo que você pode ir lá e verificar e fazer uma pesquisa. Não coisas muito complexas que vocês não consigam escrever. Então, pode ser alguma dificuldade na tua empresa, pode ser alguma dificuldade na cidade, como por exemplo na área de logística, tem muito, na área de RH também. Então, você tem que delimitar a sua amostra. Muitos que entregaram fizeram, colocaram temas assim muito abrangentes, temas muito complexos e que vai ter uma dificuldade enorme agora nessa etapa da pesquisa. Então, a definição do tema, que foi a primeira parte lá para a gente entregar, ela tinha essa finalidade. Mas a gente pode consertar qualquer artigo, a gente pode melhorar. Então, de antemão eu falo, não abrange muito Brasil, mundo. Um problema de São José, um problema que acontece na tua empresa, um problema no teu bairro, né? Que nem o caso, artigos muito legais que estão sendo escritos sobre o banhado, né? Logística reversa tem muito assunto sobre banhado, alguns falando sobre essa ponte. Tem um aluno que escreveu um artigo sobre a ponte, que ele questiona aí a viabilidade da ponte, está fazendo uma entrevista com pessoas que nem sequer precisam da ponte para se locomover, porque a ponte liga de um lugar para outro, de uma rua para outra, não é uma ponte. Segundo o artigo dele, ele quer validar que não precisava da obra. Então,
Daí você faz a pesquisa. Eu vou mostrar, deixa eu pegar o arquivo aqui. Eu vou mostrar como que é a metodologia. Professor, Pode falar. o já foi entregue, acredito que o Igor que esteja online que não apareceu aqui para mim. O nosso foi entregue agora. Eu não sei se o senhor pode dar uma olhada já, como só tem a gente, nós dois só. Posso sim. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Mandar no e-mail, né? Isso, professor. Espera aí. Foi você mesmo que mandou, né? Isso, professor. Deixaram para eu mandar. Tá. Deixa eu baixar aqui. Vou dar uma lida aqui. Só vou pedir um favor, eu vou dar uma analisada, mas sempre que vocês entregarem, eu sei que você passou aqui para... Peraí. Então, sempre que tiver entrega, tanto a primeira entrega quanto a segunda entrega, manda em PDF, fecha. Por quê? Porque o PDF... Professor, esqueci. Não, tranquilo, não tem problema. O mais complicado é o último. Esse parcial, tranquilo. Eu só estou dando o seu exemplo porque para explicar o porquê do PDF. O PDF ele fecha o seu trabalho, né? Ele protege o seu trabalho e também se tiver alguma coisa fora de formatação, ele comprime. Então, às vezes na hora de abrir o trabalho e tal, é melhor. Tá? Eu vou dar uma olhada aqui, peraí. Eu já tinha lido até o resumo. Extracts. Então, deixa eu ver. Então, o que acontece com a introdução de vocês? Tem, pelo que eu estou vendo aqui, vocês estão falando muito de teoria, né? Sobre a indústria. A introdução de vocês está faltando falar sobre a pesquisa, né? O grande objetivo do artigo é falar, ó, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, quantitativa, o objetivo da pesquisa, a pesquisa foi criada porque a indústria em São José dos Campos está perdendo colaboradores para tecnologia. Então, pelo que eu estou reparando aqui, uns pontos interessantes. Precisa buscar, não é porque você está falando do tema
da indústria 4.0, tem vários autores bacanas, né? Vocês colocaram um só aqui. Então, deixa eu voltar no arquivo aqui, você vai entender o que precisa ser melhorado. O resumo está tranquilo, já tinha até falado. O tema é muito bacana que vocês escolheram. É um tema muito legal. Mas o artigo científico, ele tem essa natureza meio crua, sabe? De falar, você tem que falar. Vocês falaram ali sobre que contextos históricos, Revolução Industrial, vocês deram uns nortes, né, do problema da pesquisa, mas assim, você tem que falar um pouco mais sobre a pesquisa, sobre o teu trabalho, não tanto do assunto. Você pode até manter isso daí e dar sequência. Por exemplo, qual o problema da pesquisa? Você tem que saber o problema. Tem que dizer qual o problema, tem que saber. Toda pesquisa tem que buscar um problema. No caso de vocês estão tentando fazer uma espécie de estudo de caso, mas você tem que buscar o que você vai pesquisar sobre isso. Então, na introdução de vocês, eu não consegui entender como que vocês vão pesquisar, como que vai ser, qual o problema, o que gerou isso, que na conversa com o Roger, se eu não me engano foi o Roger que eu falei, ele havia dito sobre a indústria, ele mandou um vídeo sobre algumas máquinas atuando no lugar de pessoas. Para vocês terem uma ideia, o empilhadeirista está sendo substituído, não precisa mais, porque tem o transelevador, tem algumas outras máquinas que substituíram. Então, é uma dica que eu dou. Vá para um caminho onde você consiga falar um pouco mais sobre o problema. Não que o que vocês colocaram não pode ser utilizado, pode, mas assim, falta falar um pouquinho mais sobre a pesquisa, o problema da pesquisa, os objetivos gerais da pesquisa. Qual o seu objetivo geral? O objetivo geral é quantificar a quantidade de colaboradores que acabam sendo demitidos em virtude da tecnologia, da indústria 4.0. Quais os objetivos específicos? Verificar na área de armazenagem a necessidade de mão de obra qualificada para substituir ou melhor, a perda de mão de obra qualificada em virtude da substituição das máquinas, falando, por exemplo, de empilhadeirista, de armazém. Então, delimitar um pouquinho mais o tema e falar da pesquisa, essa pesquisa, esse artigo, né? A justificativa, o porquê foi escolhida essa pesquisa. Então, essa receitinha aqui, ó, galera, isso daqui é o que você tem que fazer para responder o seu trabalho, né? Quem não fez ainda tem até a meia-noite para entregar. Essa parte aqui você tem que responder, tá? Mas assim, dando ênfase na pesquisa, não dando ênfase no assunto. Então, Douglas, o que eu li agora, vocês estão dando ênfase na indústria 4.0. Estão dando ênfase no assunto. É ruim isso? Isso é uma parte só. Você tem que falar um pouquinho mais sobre a tua pesquisa. O que foi motivado? Aqui em São José dos Campos, na empresa, não quer botar o nome da empresa? Coloca um nome fictício. Aqui em São José dos Campos, as indústrias estão substituindo, tem fábricas sendo desativadas, quer dizer, dá uma realidade maior nisso daí. A justificativa, né? Você vai justificar, tá bom? Porque assim, eu vou enviar um resuminho que eu tinha feito no WhatsApp para o senhor. Se o senhor puder dar uma lida e se puder acrescentar, a gente arruma e reenvia para o senhor. Hoje até meia-noite, tá tranquilo. O que precisa encaixar naquela análise lá é, por exemplo, pegar mais um autor, pelo menos, para dar uma outra citada aí, um Balu da vida. Não precisa ser um cara que escreveu sobre a indústria 4.0. Pode falar um autor de logística, como Balu, Slack, dentre muitos. Você pode dar mais uma citada ali e falar sobre a pesquisa, né? Aqui, ó, hipóteses. Quais hipóteses você quer provar? Que a mão de obra não deve ser substituída, ou, sabe,
delimita mais o tema. E a delimitação, né? Você vai falar, minha pesquisa, esse artigo vai ter como pesquisa a empresa tal, quer dizer, o escopo da pesquisa, né? Delimitação. Vai falar sobre exclusivamente a função de empilhadeirista. Isso depende. Agora, quanto mais vocês fecharem esse ciclo, melhor. O assunto da introdução tá legal. O que vocês colocaram sobre o problema da pesquisa, vocês colocaram ali uma introdução sobre o assunto Indústria 4.0. Precisa falar um pouquinho mais da sua pesquisa, né? Nesses aspectos aqui, tá? Aí, se você quiser mandar, depois eu dou uma lida. Mas, assim, isso é normal de acontecer, porque a gente tem a necessidade de falar muito sobre o tema. E a introdução, ela passa por tudo, tá? Ela fala mais da pesquisa. Como a gente está gravando isso aqui, e pode ajudar muitos colegas que ainda estão com dúvida, o artigo científico, ele tem essa cara aqui. Você vai escrever sobre a tua pesquisa, você não vai falar sobre o tema só, né? Então, tem gente que me mandou trabalho que foi falar sobre um assunto e ficou divagando sobre o assunto. Não, porque não sei o quê, fica pegando, que não foi o caso agora do Roger, porque eu vejo que vocês que elaboram, mas tem grupo que me mandou cópia de internet. Já antecipo, cópia de internet é zero, né? Porque é plágio. Então, se você incorrer no plágio, primeiro, você acaba... É o pior mundo, né? O pior cenário que você pode ter para o seu trabalho. Porque o professor tem... qualquer professor tem sistema para baixar, para ver de onde você tirou. E aí é plágio. Você entregar um documento copiado, você já de antemão tira zero. Por isso que o artigo, você tem que escrever, né? Ontem eu estava conversando com um colega, o César, que a gente tem batido muito papo, toma liberdade aqui para falar um exemplo de quem está realmente correndo atrás. Ele entrou agora, né, teve alguns problemas e não acompanhou outras aulas, a gente discutindo, ele mostrou um assunto, né, a respeito do trabalho dele lá, muito interessante, que ele não estava enxergando, ele estava desenvolvendo algo muito complexo, né, que não ia chegar a lugar nenhum. Então faz uma coisa simples, relacionada ao seu trabalho, relacionada à sua cidade, relacionado ao curso que você está fazendo. Então é um problema, você precisa ter um problema que realmente justifique a tua pesquisa. E a pesquisa vai acontecer de maneira bibliográfica, quer dizer, esses autores, como o Douglas, eu li o do Douglas agora, os autores que vocês colocam, pelo menos 3 autores. Então, pega lá, NRH, Chavenato, em logística, Balu, e mais 2 referências. Pesquisa em outros artigos, sabe? Precisa entender. Então, para todo mundo que está escutando, que está acompanhando, que a gente está gravando, eu repito, essa é a estrutura do artigo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a metodologia, tá? Que a gente já foi até aqui, né? Já discutimos sobre a introdução. Repito, hoje até a meia-noite vou receber a primeira parte até aqui. Então, Professor, pode falar. eu enviei para o senhor no WhatsApp Tá, a resenha que a gente tinha feito. Se o senhor puder depois dar uma olhadinha e responder daí a gente tenta arrumar hoje ainda. deixa comigo, eu respondo lá. Mas vocês estão no caminho, o assunto é muito legal. Só precisa dar um pouco mais de cidade alerta, sabe? Dar uma sangrada um pouco maior, mostrar um pouco mais a realidade da pesquisa, sabe? Falar do problema da pesquisa, a nossa pesquisa em São José dos Campos, na empresa tal, sabe? O problema tal. Eu estou me fazendo como integrante do trabalho e eu estou pendendo para esse lado. Eu consigo enxergar isso em virtude da substituição de mão de obra, mas eu não sei o que vocês querem, qual o problema que vocês querem atacar. Então, só falta isso,
para que fique perfeito e a gente vá para a próxima etapa. Mas eu leio lá. Professor, eu acredito que esse problema seria a falta de qualificação do pessoal, né? Porque quem está sendo substituído é quem não está se movendo, vamos dizer. Então, isso daí, exatamente, isso daí você vai validar onde? Na pesquisa. Então, essa é uma hipótese, que aqui, ó, você acabou de falar uma hipótese, que é uma das partes da introdução. Então, a hipótese que vocês estão levantando seja a falta de qualificação. Eu concordo, eu vou dar um exemplo. Na empresa que eu trabalho, o motorista, tem um motorista, o melhor motorista que trabalha conosco lá, ele parou na 4ª série, a gente já deu lá, pediu para ele fazer, que a gente vai pagar, deu esse benefício para ele pagar aí o 2º grau, para ele fazer o MOP, ele não quer, é o melhor motorista que a empresa tem, só que sem o 2º grau, tem algumas coisas que a gente não vai poder dar sequência, então ele não quer, então essa hipótese que você levantou é uma hipótese viável, e aí você vai fazer uma pesquisa, né, e até já consigo ver. Estou aproveitando o trabalho de vocês para dar aula, porque é muito interessante quando você já tem um esqueleto. Quando você for fazer a pesquisa, você já sabe o norte. Então, eu vou molar um questionário, mandar aí pelo WhatsApp de alguns profissionais de logística. Aqui na sala mesmo tem várias pessoas, eu conheço vários também, ou no mercado que vocês trabalham, para identificar isso aí. Qual o grau A gente pode fazer uma pesquisa pelo Forms ali, umas 4, 5 perguntinhas ali, e mandar para o grupo da sala, assim, mais ou menos? Sim. Você vai pesquisar sobre profissionais de logística, para saber qual o nível de qualificação que a pessoa tem, se ela além, vamos supor, está fazendo faculdade, isso não quer dizer nada. Fora a faculdade, você faz algum curso de especialização? Você tem curso de empilhadeirista? Porque assim, vocês sabem, vocês que são da área, né? A gente entende. Independente se você vai ser empilhadeirista ou não, você tem que fazer o curso para entender como que funciona o armazém, como que você calcula as coisas. O curso de empilhadeirista é muito bom. E tem gente que, por exemplo, faz a faculdade e para nisso. Não faz mais nenhum outro curso para especializar, um SAP, alguma coisa. Aí, ó, num papo a gente já achou um caminho da metodologia de vocês, da pesquisa de vocês. É isso, meu irmão. Não tem muito segredo, não. Não precisa complicar, porque o que eu tenho notado, que as pessoas têm entregue a introdução, muito falando do assunto, não fala da minha pesquisa, do problema da pesquisa, delimita São José, delimita uma situação específica, né, que nem você citou agora, a falta de qualificação, que é uma hipótese. Então, é assim. E depois a pesquisa você já está vislumbrando a tua metodologia, que agora, o que nós vamos atacar, né, para a próxima, para a sequência, né? A próxima entrega é o final do seu artigo, que é a metodologia, resultados de discussão e a conclusão, e ir para o abraço, né? No caso do quarto aí, formar e o meu maior prazer é passar todo mundo, só que precisa desse esqueleto aqui, tá? A metodologia é o que a gente vai discutir hoje. Vou falar um pouquinho sobre como a sua pesquisa deve ser desenvolvida. A gente ainda vive um momento de pandemia, né? Vivemos ainda um momento complicado, que algumas empresas ainda estão home office, então o Douglas acabou de citar, você pode mandar pelo WhatsApp, vou fazer um questionário, tem o SurveyMonkey, tem várias outras ferramentas que eu posso auxiliar, como o Forms, fazer um questionário no Forms, o Form Tabula, ele te dá até gráfico. Quando vocês fazem atividade, o professor, a grande dificuldade que o professor tinha era corrigir prova, atividade. O Forms faz isso, ele já te dá um gráfico, ele já mostra. Né? Se você tentar 10 vezes, ele mostra o horário que você tentou. Né? E você só pode fazer a prova uma vez. Por quê? Porque ele vai tabular isso aí. Então, depois
quem for montar qualquer ferramenta dessa, precisar de ajuda, eu estou 24 horas no WhatsApp, só a hora que eu durmo e que eu esteja fazendo alguma coisa que eu não respondo, ou por e-mail, assim. Mas basicamente a pesquisa de vocês, ela começa com bibliográfica. O que é bibliográfica? São os autores, esses autores que vocês precisam pesquisar. Ah, professor, eu preciso do livro. Não preciso do livro físico. Você tem a biblioteca digital da faculdade. É só entrar na página lá, acessar a biblioteca. Você também tem outros artigos. Eu, quando fiz o meu primeiro artigo no mestrado, eu peguei vários artigos que tinham a ver com o meu tema, olhava o autor, né? Verificava a representação do autor, ia ver a obra dele e pegava citações. A citação não tem problema. E quando você colocar aqui, ó, a referência, no artigo científico, você só coloca a referência de quem você citou, né? Eu não vou mostrar o artigo do Douglas aí, nem do Roger, por motivos óbvios, é um trabalho deles, mas depois eu vou mostrar o meu trabalho para vocês. Eu só coloco como referência quem eu citei no trabalho. Então, se eu coloquei lá uma citação de Balu, eu vou colocar como referência Balu. Você Professor, não coloca mais nada, pode falar. se quiser mostrar, sem problema. Isso Ah, aí, tá. pra Não, mas mim, só vou mostrar, peço licença a vocês, porque pode ajudar os colegas. Deixa eu mostrar aqui rapidinho um ponto aqui para a galera entender. Então, aqui, ó, ele está fazendo uma citação. Então, é só esse cara aqui, é só o Klaus, né, que ele vai colocar, o Klaus e os outros que ele citar é tirar parte do livro, tirar parte da obra. É só esse autor que ele vai colocar lá na bibliografia. E outra, valendo para todo mundo. Quando entregarem até a introdução, coloca a bibliografia. Qualquer parte que você entregar, não esqueça da bibliografia, tá? No caso aqui, ele citou esse autor, ele coloca aqui. Então, aqueles outros trabalhos, aquele TCC, lembra do TCC? Aquele negócio que era 30 páginas, que era loucura. O que acontecia naquele TCC? Você colocava referências que não tinham citação. Isso aqui, ó. Você colocava referências 1000. No caso do artigo, você só coloca as referências que você citou no trabalho. Então, por isso que vamos voltar lá na nossa metodologia, por isso que a gente tem que ter, primeiro, um modelo do estudo. Qual vai ser o modelo dessa pesquisa? Pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Vou mostrar um pouquinho dos títulos aqui. A descrição da amostra. O que é descrição da amostra? Qual é a amostra que você vai usar na sua pesquisa? Então, lembra que eu falei, galera, cuidado, precisa botar Brasil, mundo. Você não vai conseguir pegar uma amostra, por exemplo, se você falar Brasil, você vai ter que fazer uma amostra a nível nacional. Você vai conseguir fazer uma pesquisa a nível nacional? Você conhece tanta gente assim? Não dá. Então faz uma pesquisa em São José, no seu bairro, e principalmente na empresa que você trabalha, na empresa que alguém do grupo tenha disponibilidade para aplicar, na faculdade, com os professores. A gente tem um grupo de professores lá, agora diminuiu um pouco, mas tem um grupo, tem bastante professor, dá para mandar para eles. O semestre passado, a galera do terceiro e do quarto passado usaram bastante isso. Eu mesmo compartilhei o link lá para os professores, muitos estão no mercado, que nem eu, que trabalho no mercado, então pode responder a tua pesquisa. E os próprios colegas, que nem o Douglas acabou de citar, né? Ele vai mandar para os colegas que são profissionais de logística e é um questionário que você envia para saber as informações. Isso no caso dele, né? Então, a amostra, você vai descrever a amostra da sua pesquisa. Eu estou falando sobre o transporte público de São José e tal, a dificuldade. Por exemplo, tem um artigo muito legal também que fala sobre a direção imprudente dos motoristas de ônibus em São José.
E eu achei muito interessante o artigo dele, porque ele pega ônibus sempre para ir para o trabalho e diz que o cara dirige que nem um doido. E certo dia uma senhora até da primeira fileira caiu lá no ônibus, teve um acidente considerável lá, machucou bastante, porque o cara não tem noção, dirige que nem um doido. E aí ele criou o artigo em virtude dessa dor, desse problema que ele tem, é, e vai aplicar a pesquisa. Ele vai mandar essa pesquisa para as pessoas que utilizam o serviço do transporte coletivo. Ele tem alguns contatos, ele vai mandar para os colegas, e todo mundo invariavelmente acaba usando, né? Então, a descrição da amostra é você descrever com quem você vai aplicar a sua pesquisa, quantas pessoas. E aí que eu me coloco à disposição para pensar, né, imaginar com a amostra, né, como o Douglas acabou de falar, eu vou aplicar a pesquisa com os alunos da turma, só que é uma pequena amostra, tem que pegar mais gente, o pessoal lá da empresa, vamos ver a amostra qual vai ser. Instrumentos, né, no caso do como que você vai usar para aplicar a sua pesquisa, qual instrumento? No caso de vocês, o máximo que vocês podem fazer nessa questão da pandemia é mandar um questionário ou fazer uma entrevista. Uma opção é gravar uma entrevista. Então, assim, você acha lá quem é o responsável. No caso de uma pesquisa qualitativa, você marca um horário pelo Teams, pelo Zoom, por qualquer um desses aplicativos aí, desse sistema, e conversa com o cara, grava, faz algumas perguntas e grava. Aí você tem uma pesquisa qualitativa, você tem uma entrevista, e aí não é quantificar, e sim verificar as coisas que ele falou, se vai validar a sua hipótese, tá? Então, qual é o instrumento que vocês vão utilizar? Vocês vão usar, no máximo, um questionário do Forms, SurveyMonkey, ou fazer uma entrevista com alguém, né? Ou com algumas pessoas que tenham relevância no tema, no máximo. E é a pesquisa bibliográfica que ela é fundamental, né? A pesquisa bibliográfica ela é fundamental. Mas para que você chegue aqui, galera, vocês têm que ter um problema, né? Então, ao problema vou usar o Douglas aí, o grupo do Roger, porque assim, é um problema real, né? Quem trabalha na operação hoje está fadado aí a acabar perdendo o seu emprego se você ficar eternamente naquela função, não estudar, não desenvolver, a máquina vai te substituir. Então, não precisa de ninguém mais para ficar apertando parafuso. Os caras já estão num nível que não precisa mais. Empilhadeirista, fatalmente, daqui a alguns anos não vai existir mais essa função, porque tem muitos meios para substituir. Então, é isso. Procedimento da coleta de dados, né? Qual o procedimento que você vai utilizar? Uma coisa que é importante, qual o período que você vai fazer sua pesquisa? Né? E aí a gente consegue, no caso da faculdade, você não tem tanto tempo assim, né? A gente vai ter no máximo 2 semanas para aplicar essa pesquisa. Então vocês vão ter a semana que vem e a outra semana para se mover aí para fazer uma pesquisa, né? Além da pesquisa de campo, que eu repito, você vai mandar por WhatsApp ou por e-mail. Ninguém precisa se deslocar, ainda a questão da pandemia, ir lá e aplicar a pesquisa. Ah, professora, eu estou fazendo da minha empresa e eu vou para a empresa, não estou home office, que nem eu não estou home office. Aí eu vou fazer uma entrevista com o dono da empresa, com o gestor, tranquilo, tá? Então é aí. O tratamento dos dados, né, que aí é a tabulação dos dados. O que é isso? Você vai montar um gráfico ou vai fazer uma tabela, vai depender da maneira com que você aplicou sua pesquisa. E aí você vai apresentar esses gráficos, né? Vai apresentar esses dados. A limitação do estudo, é importante você colocar, por exemplo, qual é a limitação do seu estudo, até onde você consegue chegar
com esse estudo. Então, vocês podem citar a questão da pandemia como um limitante para que você aplique essa pesquisa no campo. Você vai ter que fazer essa pesquisa remota, você vai mandar essa pesquisa, por quê? Porque a gente vive um momento que você não pode ir visitar a empresa, pegar pessoas na rua, quer dizer, você vai usar uma amostra mais segmentada por causa da limitação que nós vivemos hoje, tá? Então, eu vou só baixar aqui. Existem modalidades de pesquisa, tá, galera? Existem modalidades. O trabalho de vocês é pesquisa. Artigo científico é trabalho de pesquisa. É você validar. Primeiro, você não tem que se apaixonar pelo assunto. Alguns artigos que eu já recebi estão muito apaixonados. Porque teve um que falou que o treinamento laboral, né, o exercício laboral realizado na empresa é fantástico. Se está fantástico, você não tem que fazer um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa tem um problema. Não tem problema nessa atividade da empresa? Procura um problema. Então, assim, se você não tiver um problema, esse problema não for cidade alerta, não for um problema latente, que nem o caso das gôndolas caindo no atacarejo, né, que aconteceu ontem, que matou uma pessoa e tem 4 internados, é um assunto que você precisa escrever, porque as pessoas estão indo no mercado, correndo risco de vida, levando família, e essa pesquisa vale a pena, porque você vai tentar achar. Aí você tem a pesquisa de campo. O que é a pesquisa de campo? É a observação dos fatos tal como ocorrem. Então, você vai a campo visualizar, perceber, notar o que está acontecendo. Você vai lá no mercado observar. Eu estou fazendo um artigo agora sobre importação de remédio, que no Brasil é controlado pela Anvisa. Eu estou tendo que fazer isso para a empresa que eu trabalho, e assim, é complicadíssimo. E aí eu coloquei como um problema a dificuldade de importação de alguns medicamentos voltados à indústria, que nem no meu caso, o meu medicamento ele é usado no meu serviço aeronáutico. Então, eu preciso daquele medicamento, que o meu serviço é quando o avião cair, ele vai precisar daquilo lá. Então, eu não estou comprando um remédio para revender. Só que é uma burocracia absurda. E eu criei uma sistemática que eu tô no campo, eu estou fazendo. Então, o meu é uma pesquisa de campo, porque eu estou vivendo isso, né? Não permite isolar e controlar as variáveis, mas perceber e estudar as relações estabelecidas. Você percebe o que está acontecendo, você mostra as relações, você anota, você faz análise, né? Eu escrevi um artigo certa vez que falava sobre educação ambiental, o pessoal do terceiro já deixei disponível, tem lá no AVA para vocês darem uma olhada. O que eu fiz? Eu fui até a escola, que eu queria ver se o pessoal do ensino médio técnico estava tendo aula de educação ambiental. E eu percebi, indo nas escolas, eu escolhi uma escola em especial, e eu percebi que a escola fazia muito, né? Até na escada eles tinham lá os dizeres da educação ambiental, tinha horta, compostagem, quer dizer, a escola estava preparada. Então eu fiz além de ter feito um questionário, eu fiz uma pesquisa de campo. Então, pesquisa de campo vocês não precisam fazer a menos que vocês estejam fazendo algo para o trabalho de vocês. Então, se vocês estão fazendo algo relacionado ao trabalho de vocês, aí lá no trabalho de vocês vão fazer uma pesquisa de campo. Pesquisa experimental, aí já o que a gente disse a respeito do questionário, né? Você vai tentar buscar opiniões das pessoas através de questionário, através de entrevista. Essas são as duas maneiras, tá? E a bibliográfica. Bibliográfica você vai procurar autores, então não tem como você continuar o seu trabalho sem autores, né? Eu só peço algumas pessoas no WhatsApp, eu não consigo durante a aula
ver o WhatsApp, até porque o meu telefone está carregando, né? Então, depois eu vou olhar lá o WhatsApp, com uma hora é muito curta. A gente tem até só mais uma hora aí para explicar os assuntos e ela está sendo gravada. Depois, quem manda o WhatsApp, eu vou dar uma olhada. Se quiser mandar no chat aqui, fica mais fácil de eu ver, tá? Porque algumas pessoas estão achando que a entrega é hoje até às 9h40. Não, vocês podem entregar até a meia-noite. Já, assim, de antemão, eu saliento. Eu estou aqui para tirar algumas dúvidas, quem quiser conversar comigo daqui a pouco, que eu vou abrir, mas primeiro eu tenho que explicar sobre a pesquisa, porque vocês têm que correr atrás, vocês já têm que mobilizar aí para fazer. Porque o caso teve um aluno do quarto, não vou falar o nome para não expor, mas tem um aluno fantástico que já entregou, né? Ele já entregou, já fez a pesquisa, ele já me entregou o projeto pronto. Eu só pedi para ele, ó, eu vou analisar até a introdução. Eu não vou analisar seu projeto todo, porque a gente vai por etapas. Mas ele já fez. É tão simples o artigo científico. Não sinta que às vezes a gente fala simples. É para nós que já estamos acostumados. Então, quem ainda está com dúvida, que muita gente não acompanhou as aulas, por causa daquele problema do link, repito, não está acontecendo a aula pelo link do AVA, porque o horário do link do AVA é 7 horas da manhã. Ninguém precisa acordar às 6 horas da manhã no sábado. Aí o link que está sendo, a aula, está na aula 1 do AVA. É um link que eu criei já algumas aulas atrás, para que a gente pudesse ter esse encontro, e eu estou gravando. Então, se você não acompanha a aula, que aqui, na verdade, é só um momento de alinhamento, não é nenhuma aula de 3 horas, né? Você tem a opção de ver o vídeo. Então, por isso que eu estou dando ênfase no vídeo, para explicar o artigo científico. Não deu certo? Manda WhatsApp. Não deu certo? Quer me ligar? Pode ligar. Quer mandar e-mail? Pode mandar e-mail. Só peço a gentileza que quando mandar um e-mail, fazer que nem o Douglas fez aqui no começo da aula. Professor, eu te mandei o e-mail. Porque assim, eu estou recebendo 200, 300 e-mails no e-mail da faculdade, fora os e-mails da própria faculdade. Então, eu preciso que você me fale, porque às vezes cai no spam, cai na lixeira, e eu tenho que procurar o seu e-mail, tá? Com relação à entrega final, eu vou procurar. Mas se você mandou durante a semana, me avisa, tá? Então, é isso. Vamos dar sequência. E aí, o tipo da pesquisa. Qual que é o tipo da pesquisa? Isso aqui é fundamental, até mesmo para quem estava fazendo o resumo lá em cima, lembra? Que a segunda parte do resumo é como vai ser a sua pesquisa. A sua pesquisa ela tem duas possibilidades. Ou ela é quantitativa, ou ela é qualitativa. Ai, professor, quando que é quantitativa? O quantificar. Eu preciso saber número. Eu não preciso de opinião, eu preciso de número. Então, a quantidade de pessoas sem formação na área de armazenagem, de logística, a quantidade de pessoas demitidas por justa causa num determinado setor, né? Então, assim, tem vários artigos legais, tem um que fala sobre o trabalho remoto, muito legal. Agora, você precisa definir se é quantitativa ou se é qualitativa. Então, quantitativa traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas e analisadas. Então, se transmite ou você transforma isso numa planilha, você transforma isso num gráfico, em números, porcentagem, 10%, 20%, 40%. E outra, o gráfico, galera, aquele gráfico estilo de pizza, simples, que tem no Excel, não precisa fazer nada em programas Solver, programas 3D, não precisa nada disso. O que interessa é apresentar os dados, não precisa fazer nenhum frufru, não. Então, quantitativo é quantidade. Então, eu preciso saber a quantidade de pessoas que tomam leite de manhã, né? Então, é quantidade. Utilizam-se técnicas estatísticas. Então, você cria uma estatística para validar ou não a sua hipótese. Eu fiz um artigo recente também, já tem alguns meses atrás, que eu verificava
a quantidade de informações da empresa que eu trabalho, eu precisava quantificar a quantidade de informações que os setores não estavam entregando para o contador. Então, o contador não conseguia fazer os balanços porque as pessoas não estavam entregando os documentos. Então, eu fiz uma pesquisa, fiz um levantamento, uma análise de campo e quantifiquei isso. E foi assustador. 60% da empresa não tinha enviado os documentos. Então, quantitativa é você montar um gráfico. Na semana que vem, como a gente tem 2 semanas para fazer a pesquisa, na semana que vem eu vou trazer aqui algumas pesquisas, vou apresentar o meu trabalho, né? Eu vou disponibilizar no AVA vários artigos a partir de hoje que a gente vai atacar a pesquisa. Qualitativa, ela é descritiva. Então, as opiniões não podem ser quantificáveis. Então, eu preciso da opinião, né? Quando eu fiz lá o artigo da educação ambiental, eu precisava saber, eu não precisava quantificar, eu precisava saber, eu fiquei lá no campo, precisava saber das pessoas, a opinião delas com relação a isso. Por exemplo, perguntei para os professores, né, questionei, será que os alunos estão aprendendo sobre educação ambiental? Será que eles estão sabendo o que é resíduo? E será que a maneira com que a escola está explicando ela é eficiente? Então, assim, a opinião. Os dados obtidos são analisados individualmente. Por exemplo, mandar uma entrevista, vai fazer uma entrevista com um gestor, sei lá, um supervisor, ou os funcionários de uma determinada empresa. Você precisa saber da opinião deles. Não precisa quantificar isso. Você precisa saber da opinião. A interpretação dos fenômenos atribuídos a significados relacionados à tua pesquisa. Então, assim, o que precisa no qualitativo? Você precisa formatar principalmente opiniões, visões sobre o fato. E a quantitativa você precisa colocar números. É óbvio que a quantitativa é o que normalmente os alunos procuram, porque você faz um gráfico, você valida o seu gráfico e apresenta os seus dados. Mas a qualitativa, dependendo do tema, vai ser qualitativa. E por isso que eu estou aqui, né, para discutir isso com vocês, com os grupos. Hoje a gente vai abrir daqui a pouco aí para falar também, para discutir sobre o grupo, com o grupo, qual pesquisa ele vai fazer. É pesquisa quantitativa ou é pesquisa qualitativa? Que tipo de pesquisa ele vai fazer? Vai mandar um questionário, assim como o Douglas? Vai fazer uma entrevista? Né? O que você vai fazer para validar a sua hipótese? Então, professor, eu recebi aqui no chat. Professor, eu estou escrevendo sobre um tema, não é artigo científico. Artigo científico não é escrever sobre um tema, é fazer uma pesquisa. Você tem que pesquisar um problema. O principal do artigo é o problema, entendeu? E esse problema ele tem que estar dentro, por isso que eu disse desde a primeira aula, ele tem que estar dentro do seu mundo, da sua realidade, da realidade da sua equipe, porque senão você não vai conseguir escrever. Imagina você fazer uma pesquisa quantitativa, um questionário para um problema a nível mundial. Então, não dá. Então, pensa no problema de São José, de Jacareí, pensa no problema da tua empresa, é muito mais controlado, né, do que você ficar se aventurando por pesquisas que você não vai conseguir fazer. Então, basicamente, é isso. Eu preciso que vocês dediquem um tempo nessas 2 semanas para aplicar a pesquisa de vocês, tá? O Forms é um excelente instrumento. Você pode criar, mandar o link, né? Vocês conseguem facilmente criar um Forms, porque muitos de vocês, pela plataforma da Anhanguera, tem lá disponível, né? Você pode usar, é super intuitivo, você consegue montar. Quem tiver dúvida sobre como montar um questionário no Forms,
eu posso auxiliar, eu estou aqui para isso, né? Na semana que vem, na aula, eu vou mostrar, né? Para quem tiver dúvida. Hoje, se alguém quiser saber, eu posso mostrar aqui, né? Abrir o Forms, mostrar como é que você faz. O SurveyMonkey também tem gente que prefere. Ou então fazer uma entrevista, né? Chamar, combinar com algumas pessoas do mercado e aí pegar lá as opiniões, fazer uma qualitativa com relação aos profissionais. Então, artigo científico, vou voltar aqui, artigo científico é essa modelagem, né? Ele é um trabalho que busca resolver, ou melhor, dar meios para que você valide soluções para um problema. Então, por isso que se diz muito que precisa das pesquisas para que a gente tenha uma vacina, para ver se a cloroquina pode ser um remédio viável, né? Agora o tal do Trump está com Covid, né? Diz que o caso dele não é tão simples, está na base militar lá dos Estados Unidos. Eu acredito que agora, em virtude disso, as pesquisas tem uma acelerada ainda maior, porque ele é a figura mais importante no mundo, né? Então, é isso um artigo científico. Essa é a cara aqui que vocês têm que montar. Isso vale para qualquer turma, do primeiro, do segundo, terceiro e quarto, vocês todos estão fazendo artigo científico, né? O rigor maior, né, da parte de formatação, eu estou dando ênfase ao pessoal do terceiro e quarto, que em virtude de que no quarto, no terceiro e no quarto, já é um artigo mais formatadinho para a revista. O primeiro e o segundo está fazendo um pré-artigo, então está usando essa mesma métrica, mas algumas exigências eu não sou tão rigoroso quanto o terceiro e o quarto, que já tem que saber para, de repente, professor, terminou o trabalho, eu quero publicar numa revista. A gente corre atrás, né? Aí a gente vai pegar lá as normas da revista e você pode publicar esse artigo, tá? Mas ele tem que ser autoral. Repito, não me entregue nada copiado na internet. Se for assim, nem entrega, porque é preferível você não correr o risco de ser processado por estar entregando algo que você está tirando de uma outra pessoa. O que você pode fazer é pegar um outro trabalho e depois, baseado naquilo, escrever com as suas próprias palavras, tá? É esse tipo de processo que você tem que fazer. E aí, depois que a gente fizer a metodologia, que você criar a sua metodologia, nós vamos aí para a apresentação do resultado, né, da discussão, né? Que é a apresentação do resultado? Você fez a pesquisa, você explicou como é que você fez a pesquisa. Aí depois você mostra o resultado, que são os gráficos. E aqui a discussão é você pegar algumas citações do autor lá do seu trabalho e discutir relacionado ao resultado. Então você pega lá uma citação, você pega um autor que diz que o profissional de logística precisa de ter pós-graduação, você vai, pega o resultado da sua pesquisa e mostra que as pessoas têm segundo grau. Então, você discute com o autor, faz uma pequena discussão com o autor, depois é a conclusão. Você conclui o seu trabalho. Então, é um trabalho rápido, né? Eu vou mostrar rapidamente aqui, antes de abrir para perguntas. Deixa eu abrir ele aqui. Vou mostrar um artigo aqui, que é o que eu uso de modelo. Então tá aqui, ó, esse meu artigo tá lá disponível para vocês. Quem não tem o artigo, por favor, pode pedir por WhatsApp, por e-mail. É bom dar uma olhada na formatação. Eu vejo que muita gente não tem colocado um espaçamento simples entre os parágrafos, né?
Então, assim, é bom para dar uma olhada na formatação. Nesse primeiro momento, a minha preocupação é vocês escreverem um trabalho. Depois a gente pensa nisso. Mas vamos lá para a pesquisa, tá? Muita gente que vê o meu trabalho acha que você precisa ter essa quantidade de páginas. Não, o meu ficou um pouquinho extenso, mas não tem necessidade de ser nada complexo assim, não. Quer ver? Vou passar lá para a pesquisa. Então, o que eu tabulei aqui, ó? Vamos lá. Metodologia. Então, quando eu chego em metodologia que a gente está discutindo agora, vocês podem seguir o que eu estou falando aqui, lógico, dependendo do trabalho de vocês. Eu fiz uma abordagem qualitativa, então a pesquisa foi desenvolvida por meio de uma abordagem qualitativa. Lembrando, galera, qualitativa eu não quantifico, eu escuto, eu analiso, eu observo opiniões, eu discuto principalmente a qualificação do que está sendo dito, não quantifico. Há um contato direto com o pesquisador e o ambiente sendo investigado, então eu tinha um contato direto com o ambiente. Daí eu coloco, na metodologia vocês vão ter que fazer. O primeiro passo utilizado, a pesquisa bibliográfica, em livros, dissertações, tese, pesquisa de campo, isso aqui vai ser igual ao de vocês. O primeiro passo vai ser a análise bibliográfica, por isso que vocês têm que ter autores de referência, né? Isso que a gente já disse bastante. Depois, o que eu fiz? Depois que eu fiz análise de coleta de dados de autores, o segundo passo foi a entrega de questionário com 8 professores que ministram aula no curso técnico de administração e logística na empresa Senac, que foi o que eu fiz a pesquisa. Então, o meu segundo passo foi o questionário. E o terceiro passo da minha pesquisa foi observar o cotidiano do sistema de gestão ambiental da escola. Eu participei das aulas, eu fiz 4 horas em cada semana, né? Por 4 semanas, eu fiquei 4 horas dentro da sala de aula observando o cotidiano do SGA para verificar qualitativamente o que estava acontecendo, tá? É isso. Aí depois eu falo sobre a coleta de dados. Esses pontos aqui, ó. Vou voltar lá na nossa... Exatamente esses pontos aqui que eu estou falando no meu artigo. Meu artigo vai estar disponível lá no AVA. É só procurar lá RevBer, final, artigo RevBer, que é a Revista Brasileira de Educação, que eu publiquei esse artigo é de 2018. Se eu não me engano, ele saiu na revista em 2019. Esse artigo é atual. Então, você consegue ter uma noção lá. Então, basicamente é isso. Se mobilizem para a pesquisa, dão uma olhada nos documentos que estão disponíveis, na maneira com que você vai fazer a tua pesquisa. Vou deixar essa aula ao vivo, vai ser compartilhada lá no AVA, você vai ter acesso ao que eu estou falando aqui, vai ter o documento também para pesquisa, vou colocar o meu artigo, e estou à disposição agora para tirar a dúvida de quem tiver com relação ao trabalho. Professor, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gabriela Soares, sou do Recursos Humanos. E eu entrei em contato com o senhor ontem pelo WhatsApp, falando que a Isabela tinha enviado o nosso trabalho. Pode confirmar, por favor? Posso, só um minutinho. Vocês mandaram no site da faculdade, no e-mail da faculdade? Isabela Vieira. Isso mesmo, professor. Tá aqui o impacto da gestão estratégica. É isso aqui, tá tranquilo. Tudo certinho?
Tudo certinho. Maravilha. Tá bom. O senhor não consegue ver agora, né? E Consigo. ver se tá tudo certo? Consegue? Consigo. Por favor. Tá bom. Ó, se você me der a liberdade, eu vou falar uma coisa positiva que vocês fizeram. Não vou mostrar, mas eu vou só falar. O título de vocês é exatamente o que a gente precisa para um artigo científico. Olha só, o impacto da gestão estratégica de recursos humanos e a desmotivação no ambiente de trabalho em lojas de São José dos Campos. Então, você está demonstrando o problema, você está, no título já assim, nossa, a pesquisa tem uma relação sobre a desmotivação, né, dos trabalhadores no comércio de São José dos Campos. Já é interessante no título. Então, meus parabéns, tá muito legal o título. Vamos dar sequência aqui. Obrigada, professor. Parabéns mesmo, tá legal. Aí, olha que resumo maravilhoso, lindo, espetacular. Você está falando sobre o propósito, né, do trabalho, depois você passa sobre o tipo de pesquisa, que vai ser qualitativa, né? Só que será feita uma pesquisa qualitativa, visando trazer números reais para o mal. Então, se você vai trazer números, ela é quantitativa, tá? Então, assim, só rever essa parte do teu resumo aqui. Então, será feita uma pesquisa quantitativa, porque é a quantitativa que vai trazer números reais à amostra que sofre com o problema na realidade. Só a palavrinha aqui, qualitativo, que está errado. Porque se fosse qualitativo, você ia pegar as opiniões, você não ia montar um gráfico, tá? Então, assim, ajusta isso aí. Concurso representativo. Pode deixar. Tá? Criar reflexões com o corpo de membros. Essa conclusão, depois você vai ver com a pesquisa, né? Mas é uma conclusão prévia, beleza. E aí vamos para a introdução. Então, você está com o mesmo problema do artigo anterior. Você está falando muito do tema, a desmotivação. Não tá errado, você está falando do tema, beleza, mas falta você falar sobre a pesquisa. Então, o objetivo da pesquisa a desmotivação vem se tornando algo comum em lojas pela falta de um bom planejamento estratégico, continua melhorando seu desempenho na empresa. Deixa eu só dar sequência aqui para não falar bobeira, peraí. Não, você fez, peraí, tá na página 4. Esquece o que eu falei. Vamos vir em volta aqui. Perfeito. Eu que fui apressadinho. Tudo bem. Tá aqui. Só não tô achando a pesquisa quantitativa. Só precisa falar um pouquinho aqui. Você não está dizendo, o contexto procura trazer conscientização da empresa. Como que você vai aplicar essa pesquisa? Qual é a amostra que você vai usar da pesquisa? Você consegue me dizer como que você vai aplicar o seu? Você vai mandar questionário? Então, professor, se você for mais para baixo, vai ter já até que a gente fez o trabalho já completo, entendeu?
Por mais que o senhor só vai olhar agora, né? Até onde você pediu. Tá. A gente já fez tudo completo, já colocamos as questões, já fizemos também via WhatsApp. Beleza, eu tô Entendeu? achando aqui. Não, beleza. Só aqui na introdução, para completar, eu sei que você já fez a metodologia, eu vou dar uma olhadinha para ir ajudando vocês para ver se tem alguma coisa na metodologia, mas para agora só coloca um parágrafo falando que a pesquisa vai ser quantitativa, questionário ou não. Só coloca um parágrafo depois do análise crítica do artigo foi realizada por meio de pesquisas bibliográficas. Aqui nesse parágrafo da página 4, aqui nesse parágrafo inclui a informação que você fez uma pesquisa, questionário, seja lá o que você fez, que não é só o bibliográfico, tá bom? Tá bom. De resto, Obrigada. tá ótimo, excelente, parabéns. Obrigada, professor. Você pode, na hora que você entregar, você coloca assim, no título, entrega final corrigida, tá? Salva o seu trabalho, entrega final corrigida. Tá bom, professor. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Mais alguém? Professor, a gente vai dar uma arrumada aqui, daí a gente manda, igual o senhor falou aí, corrigida. Beleza, você escreve assim, artigo, o título do artigo corrigido, que daí eu considero a segunda entrega. Beleza, professor. Tá bom, meu amigo. Valeu, bom dia. Falou, bom dia para você também. Bom sábado. Bom final de semana. Você também. Estou aqui à disposição de quem precisar trocar uma ideia sobre o projeto. Vou ficar esses minutos finais aí, aguardando vocês. Fala, professor, bom dia. Fala, meu amigo Matheus. Bom dia. Beleza? Beleza. Professor, Fala. consegui enxergar nosso trabalho aí? Peraí, deixa eu... Foi enviado pela Tamires. Não, maravilha. O seu título tá legal. Agora sim, teletrabalho e suas dificuldades relacionadas à pandemia. Isso, que Só a gente tinha coloca conversado. assim, São José dos Campos, pelo amor São de Deus. José? Em São José dos Campos. Porque senão, Delimitar. delimita, porque senão, o Brasil, o mundo inteiro tá com esse problema, né? Show. Eu vou delimitar. Delimita. Eu aproveitei até coloquei, acrescentei a metodologia aí, mas sobre a pesquisa, né, um dos pontos que eu achei interessante que você mencionou na aula, que eu estou tentando ainda lutar para fazer, porque não está sendo fácil. Eu consegui utilizar o Forms para poder fazer uma pesquisa, né, de campo, uma pesquisa essa semana que eu já mencionei até ali no começo do resumo, depois na metodologia, e eu quero também fazer
tentar, né? Eu acredito que eu vou conseguir, porque eu estou insistindo nisso, fazer essa pesquisa de uma interação, mesmo questionando alguém. Eu quero, sabe, pegar alguém que é responsável mesmo ali para poder tirar mais essas dúvidas. Eu consegui pegar o pessoal que está no âmbito do trabalho do home office, né? Consegui fazer não foi um levantamento tão grande, né? Porque a maioria já está voltando para a empresa de novo, né? Mas eu quero principalmente pegar quem que é o líder, né? Quem que está trazendo essa pessoa de volta para responder o porquê, né? Eu quero ainda entender esse ponto, mesmo que o funcionário esteja entregando todo esse resultado, mesmo que ele esteja trabalhando super bem, visando o crescimento da empresa, entender esse porquê. Mas eu quero ainda vou apresentar isso no meu trabalho. Tá, show de bola. Uma coisa que eu vou pedir para o artigo é o seguinte, o resumo ficou muito grande, então precisa dar uma enxugada e a formatação dele está errada. É simples, sem espaçamento, tá? E está sem justificação, então tá a formataçãozinha dele e precisa diminuir, porque se eu não me engano tem mais de 250 palavras aqui. Dá uma conferida nisso. O texto tá sensacional. Eu vi que eu estava com 200 e eu até tirei, porque assim, eu aproveitei a aula passada, né, para fazer essa pesquisa, aí eu olhei ainda, enxuguei para ver se eu não estava passando das 250, acho que ficou com 247, 248, se eu não me engano, palavras. Então o que está dando problema é a formatação, só tira entre os parágrafos é formatação simples, é tudo junto. E aí, como aqui não está justificando o final, então por isso que está dando essa espaçada no texto. Então dá só uma justificativa, porque o texto está certo, o texto está correto, está ótimo. Deixa eu descer aqui. Deixa eu ir na introdução aqui. Então, professor, só para mim poder sinalizar aqui para o meu grupo, já para a gente poder fazer aí na parte do resumo, tirar esse espaçamento, deixar... fazer... Lá no documento tem a formatação. Formatação de resumo, ela é simples, ela não tem espaçamento, ela tem que ser justificada, tem que ficar tudo certinho, assim, e aí vai diminuir consideravelmente a distância dos parágrafos aqui, que está dando praticamente a folha inteira. Então, você pode olhar lá no meu artigo, vocês vão ver. Show, você anexou esse artigo, isso que eu ia até falar para você, você anexou esse artigo na primeira, lá na segunda? Artigo Revibeia oficial. Eu vou colocar na aula 6 também, mas está na aula, se não me engano, na aula 2, eu já coloquei, na aula 3, mas eu vou colocar hoje na aula 6, para que vocês possam se localizar melhor. Daqui a pouquinho eu coloco ele lá. E qualquer artigo que você olhar, você vai ver a formataçãozinha. É só questão de formatação. Estou lendo a introdução agora. Beleza. Então, faltou... Pelo que eu li aqui, peraí. Vamos lá. O duro desse negócio aqui, desse Teams, que você tem que voltar, sair, voltar, peraí. Nossa, tem hora que eu perco, cara. Não, é complicado. O texto tá bom, não estou falando que tá ruim. O texto tá bom, tem algumas citações interessantes. O que faltou um pouco no texto é falar sobre a pesquisa, né? Falar sobre os objetivos gerais, objetivos específicos. Justificativo você tem bastante. As hipóteses, quais são as hipóteses que você quer validar? A hipótese que eu sei que você quer validar é que, lógico que você não pode botar na primeira pessoa, mas o objetivo da pesquisa é validar que o home office é um modelo de trabalho que traz produtividade e que poderia ser implantado pela empresa. Ponto. Entendeu? Uhum.
Só faltou isso, só faltou esses pontos dos objetivos gerais, objetivos específicos, falar um pouco sobre a pesquisa. Então, a pesquisa tem um objetivo geral de verificar, lógico, você não pode ser também romântico. O assunto de vocês é muito legal, é muito sensacional, mas talvez você vai entrevistar os caras vão falar que não, e você vai ter que colocar que não, entendeu? É esse o ponto. Esse é um ponto que às vezes dá raiva da pessoa. Porque eu não quero, é isso que eu quero trazer na minha pesquisa. Eu não quero um não. A justificativa do não, para mim, não tem peso, não tem. Eu quero entender para mim poder ter essa tese, né? Eu quero pelo menos ver, tá? Esse é o problema que você me apresentou, mas esse problema não tem justificativa. Eu quero que você seja mais plausível comigo e fale para mim o que está acontecendo, porque assim, até o presente momento o trabalho está sendo desenvolvido de uma maneira coerente. A gente sabe que tem alguns desvios, porque nada é perfeito, né? Mas o trabalho está sendo feito de uma maneira até melhor do que está sendo feito presencialmente. E o porquê você não quer permanecer com isso? Essa é a indagação. Não, beleza. Cara, tá tudo muito bem feito. Só acrescentaria isso, né? Que a sua hipótese, que eu sei que é uma hipótese bacaníssima, né? E os objetivos da pesquisa. Objetivos da pesquisa e hipóteses. Faltou 2 parágrafozinhos só para terminar isso aí. Tá bom? Professor, aproveitar para questionar, você falou das referências. Eu não coloquei referências aí no final, né? Eu coloquei a metodologia, não joguei referência, porque a gente sabe que a referência bibliográfica só vai no final do artigo, né? Por isso que eu mencionei aí. Não, menciona. Já pode mencionar embaixo da introdução, você já pode colocar referência bibliográfica e você coloca os livros que você já citou. Beleza. Tá Beleza, bom? então. Então posso mencionar embaixo da introdução, né? O resto está tudo bem feito, só precisa dar uma formatadinha no resumo, que está bem escrito, e na introdução faltou essa, sabe, esse cidade alerta, faltou o que você, a sua visão, a sua não, falo do grupo geral, o grupo que está trabalhando, a visão do grupo com relação à hipótese. Primeiro, os objetivos gerais e específicos, o que você quer com a pesquisa, né? Então, é uma pesquisa qualitativa que tem o objetivo geral de validar que o trabalho remoto é um trabalho produtivo e que traz benefícios corporativos. E eu acredito que você não tem objetivos específicos, eu acho que esse que é o principal. E a hipótese, né, que é justamente o que você quer validar, né? Você quer verificar, você acabou de dizer aí, através de uma pesquisa qualitativa, a opinião dos gestores, e se houver uma narrativa negativa, as suas justificativas. O que você falou aí, colocar em 2 parágrafozinhos, já está show de bola, e mandar em PDF. Sim, é isso que eu quero pontuar, né? Na primeira eu consegui já com o meu público-alvo, não foi um público tão grande, porque a gente sabe que a expectativa do home office já está caindo novamente, né? A situação atípica está presente, mas ela já está se desfazendo. Cara, isso está sendo pavoroso, porque o pessoal está esquecendo do problema, está tudo voltando. Por exemplo, as escolas, a escola do meu filho voltou ao normal. Se você parar para analisar, se isso cair em descrédito, que eu acredito que venha acontecer, ficou como se fosse um paliativo, e é uma opção de trabalho extremamente eficiente, né? E que tá, se não tiver artigos como o seu, e aliás, você pode até, junto com o grupo, publicar isso numa revista, que isso vai ser muito importante. Com certeza, esse é o meu ponto mesmo, eu quero... De bola. Essa ideia, eu quero pontuar isso ainda mais eu, professor, tenho um foco, né, que é esse foco desse trabalho em cima da parte de seleção, de recrutamento, desenvolvimento profissional. Eu acho essa área bacana, eu acho essa área que me traz, assim, um ponto visual, assim, muito explorático. Então, eu quero mesmo formalizar de uma maneira intensiva com as empresas, é que independente do trabalho que está sendo feito, eu preciso acomodar esse funcionário, não acomodar de uma questão dele ficar sem foco, mas mostrar para ele que eu me importo com ele ao ponto dele trabalhar, entregar resultados positivos para mim, e ele se sentir confortável com aquilo e defender a minha empresa junto comigo.
É isso que eu quero trabalhar. Então, assim, trazer esse ânimo para ele, que muitas vezes falta isso pro funcionário. O empregador, ele já está ali, mas falta isso, ele demonstrar isso para o funcionário olhar e falar, não, mas espera aí, a empresa tem feito isso por mim. O que custa entregar isso de uma maneira positiva também para eles e equilibrar? Eu vou dar um exemplo da minha realidade. Eu fiquei um mês só home office. Sim. E assim, foi o mês que eu mais trabalhei. Foi bacana que eu pude ficar com os meus filhos. No começo, eu vou confessar a você que dá uma trabalhada. Você fica meio perdido. Depois que você monta uma rotina, eu me lembro que no final do mês já ordenaram que eu voltasse a trabalhar na empresa. Eu comecei a perceber o quanto de tempo que eu perco na corporação e que em casa eu não perdia. Sim. Incrível que pareça. E à noite eu tinha condição de resolver alguma coisa. Então, a qualquer momento eu tinha acesso. Na empresa, você fica lá, que nem no caso lá, eu fico das 8 às 5. 5 horas, acabou. Né? E você não tem, professor, como que eu falo para você fica limitado a tudo. Você não tem aquela tranquilidade de poder pensar ali sem aquele barulho dentro de casa. Mas assim, você dentro de casa, você tem um conforto. Você não está se deslocando, você não está perdendo trânsito, essas coisas. Então, assim, você tem esse conforto. Tudo bem que tem muita gente que pode olhar para mim e falar que não, mas você tem. E outra coisa que eu acho que você podia abordar nesse artigo é a questão de custo, porque as empresas, mantendo o funcionário em casa, elas economizam pra caramba. Muito. Lá na empresa, a conta de luz, de água, que é normalmente R$400, caiu para 150. Olha a diferença. Pois é. 50% um valor cheio. Então, por exemplo, a faculdade que nós estamos tendo aula agora, a faculdade, ela está economizando, porque está tudo parado lá. Sei que tem funcionários, tal, mas conta de luz deve estar vindo mais barato, conta de água está sendo mais barata. Então, todo mundo está economizando com isso. E também, não só na questão da pandemia, mas questão de custo. É benefício. Então, se a gente ficar falando aqui, nós vamos ficar até amanhã, porque é muito interessante o tema. Parabéns, cara. Sim, sim. Mas realmente, professor, eu quero agradecer novamente por esses pontos, né? Então, o final de semana passada foi bem produtivo para mim, até mesmo para eu poder enxergar de uma maneira melhor e conseguir estratificar mais a minha pesquisa. Então, hoje eu vou alinhar mais esses pontos juntamente com o meu grupo. Aí eu mando no formato que você falou, né? Igual para a Gabi aí, né? Trabalho não entregue, não vai ser todo o meu trabalho entregue, mas é só colocar lá justificativa, alguma coisa que você falou, para você entender que é o trabalho que foi entregue, né? O que vocês precisam fazer é só um tapinha final, que é coisinhas simples, e aí quando você entregar, você entrega assim, trabalho final revisado. Tem alguma referência que daí, como no caso de vocês entregarem o Word, geralmente o Word você entrega para que eu possa analisar. E o PDF já é o final. No caso de vocês, você só coloca lá, trabalho final revisado hoje até a meia-noite. Não quero atrapalhar o seu sábado, não, hein, meu amigo? Não. Até porque vocês só vão dar um tapinha, dá para fazer isso agora, daqui a pouquinho. Porque assim, tá muito bem escrito, tá muito interessante, tem assunto pra caramba. Tirou essa semana para poder escrever mesmo. Tá muito bem escrito. Eu queria te dar os parabéns, porque o que eu vejo, como essa aula está sendo gravada, o que eu vejo das turmas é assim, as pessoas não estão procurando saber onde que está o link, não estão correndo atrás do professor, estão deixando para lá, não é a maioria, um ou outro está deixando para lá, não procura saber o que é um artigo científico, e aí vem artigos como o seu, que aqui não é só para passar na faculdade, de repente publicar isso. Imagina você ter na sua carreira um trabalho publicado em uma revista científica. Pega no currículo 1000 vezes, até mesmo uma entrevista de emprego, você pontuar isso que você. Isso. Pô, para mim é esse ponto que eu quero trazer, trabalhar em cima dessa tese, do que eu penso, do que eu acredito, do que eu posso trazer para a empresa de mentoria. Isso pode ser revertido, por exemplo, quando você voltar a conversar com alguém da empresa, publiquei numa revista científica. Então, o que você está publicando tem validade científica, diferente, cara. Parabéns. Não demorou, professor. Obrigado, viu? E, professor? Agradeço.
trazer esse ponto com você. Eu sei que está fora da aula, para não tomar mais seu tempo aqui, Não, mas a nossa prova, eu ia até informar para a sala, porque infelizmente acho que essa semana a gente não conseguiu ter aula, só para a gente poder repassar para a sala sobre a prova do senhor, que a gente está tendo a matéria com o senhor na segunda-feira. Vai ser mesmo a distância, mesmo lá acessando prova digital no portal do AVA? Isso, vai ser a mesma maneira que foi feita no semestre anterior. Vai ter a prova lá que vai ficar disponível por 24 horas. E vai ser liberado na segunda-feira, às 7? 7 horas da noite vai estar liberado. E você tem 24 horas para responder no Forms, né? Vai ser, o senhor sabe me dizer quantas questões que vai ser? 10 questões de múltipla escolha. 10 questões? Tá 10 certo, questões de múltipla escolha. a sala aqui, essa semana a gente não conseguiu ter aula, né? Devido a teve o problema da Microsoft, né? Mundial. Sim, Mas... teve quarta também, a gente não conseguiu ter aula também devido a essas dificuldades, não estava tendo acesso, teve muito problema na segunda e na quarta que a gente tem aula do quarto. Sim, teve mesmo, teve bastante problema. Mas é tranquilo, é só acompanhar pelo livro lá, né, o que a gente trabalhou nas aulas. São 10 perguntas tranquilas, assim, não precisa perder o sono, não. Beleza, então. Tá bom, mas obrigado, viu, professor, novamente, e aí a gente vai conversando, igual eu falei para você, a gente conseguiu mandar essa semana aí, e aí, igual eu falei para você, eu ainda, se Deus quiser, até o final dessa pesquisa eu vou conseguir fazer, eu quero fazer esse formato, mas eu vou pegar alguém que é líder mesmo, né, que é responsável pelo processo de produção e apresentar ele na minha pesquisa com as respostas dele. Beleza. Fazer essa... Valeu, professor. Obrigado, viu? Um abraço, bom sábado aí. Para você também, professor. Professor, é a Gabriela de novo. Oi, Gabi. Eu tava vendo aqui já o trabalho, né, para estar editando e já enviando. Só que na página 4 da introdução, não sei se o senhor tá com ele aberto, a gente cita, mas não com a palavra de questionário, entendeu? A gente, tipo assim, tá no parágrafo de análise crítica, que fala, né, análise crítica do artigo foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas e análise de documentais, que, querendo ou não, o questionário, agora ele é um documentário, querendo ou não, né? Tipo, ele tá servindo como análise. Não. Análise de documentos, não. Análise de documentos e a pesquisa bibliográfica não é o questionário, não é a pesquisa de campo. Então, você precisa colocar, você pode continuar falando isso, você pode continuar colocando. E os dados, e os dados que vão ser coletados no questionário que será enviado. Vocês vão fazer o que mesmo? Entrevista? Foi perguntas de sim ou não. Que vai ser qualitativa ou quantitativa? Quantitativa, que você vai tabular. Isso. Então, aí você coloca, você só segue, porque assim, análise de documentos e pesquisa bibliográfica, documentos bibliográficos. A pesquisa, você tem que explicar a tabulação ou os dados da pesquisa a pesquisa quantitativa realizada com profissionais do comércio. Só precisa dessa sequência só. E aí tá tranquilo. Coloquei assim, professor, ó, análise crítica do artigo foi realizada por meio de pesquisas bibliográficas, análise documentais e dados que serão aplicados através de questionários quantitativos. Não, quantitativos, isso. Quantitativo, isso mesmo. Quantitativos em profissionais do comércio São José dos Campos? Com profissionais do comércio? Isso. Perfeito. Então, professor, estou editando aqui e já peço para as meninas enviar. Tá bom? Obrigado. Maravilha. Obrigada, professor. Bom final de semana. Bom fim de semana. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau. Bom, gente, gostaria de agradecer aí a disponibilidade de vocês. Essa aula está sendo gravada, foi gravada. Continua à disposição no WhatsApp, no e-mail, assim, a entrega primeira hoje até a meia-noite. Devo colocar esse vídeo até segunda-feira da aula que foi gravada e vou frisar, a aula acontece pelo link, por enquanto, pelo link
da aula 1 do AVA. Então, é só você acessar a aula 1, clicar no link e ter a aula. A aula está sempre sendo gravada, eu vou estar publicando a aula, e vocês têm essas 2 semanas para correr atrás das pesquisas. Tem colegas que já fizeram, tem colegas assim que já estão no nível avançado, porque esse trabalho é de vocês, e eu estou aqui para apoiar vocês a desenvolver. É um trabalho que não tem necessidade de preocupação, é só começar a escrever, tá bom? Um bom fim de semana a todos aí. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado, viu? Já Falou, estou enviando aí na frente. falou. Valeu. Um abraço.